A Casa da Floresta, capítulo 8. No acampamento romano de Deva, a chuva continuava a cair com uma insistência irritante. Os homens permaneciam em suas barracas jogando dados ou consertando equipamentos, ou então iam até a loja de vinho para passar a tarde bebendo. No meio daquela umidade que envolvia tudo, Marcellus Severus mandou chamar o filho. Você está familiarizado com as terras do oeste, ele começou. Acho que pode guiar um destacamento pelas estradas até a casa de Bendegi de Vran? Gaius ficou imóvel, deixando que sua capa de couro pingasse no chão de ladrilhos. Sim, pai, mas... Marcellus adivinhou o que ele estava pensando. Eu não estou sugerindo que você banque o espião na casa de um amigo, meu filho. Mais assaltantes hibernianos foram vistos perto de Segontium. Todas as propriedades bretãs da região estarão em perigo se eles se infiltrarem. É para o próprio bem deles, embora não ache que vão encarar desta maneira. Mas preciso mandar um pelotão para ver o que está acontecendo. E não é melhor que ele seja comandado por um amigo do que por alguém que odeia os celtas? Ou por algum idiota recém-chegado de Roma que pense que os bretões ainda andam por aí pintados de azul? Gaio sentiu o rubor subir-lhe ao rosto. Detestava o jeito que seu pai tinha de fazê-lo sentir-se uma criança. Estou à sua disposição, pai, e de Roma, acrescentou friamente após um momento, sentindo-se tão cínico com aquela fórmula polida que esperou receber do pai um sorriso de escárnio em resposta. Como estou me tornando corrupto, mas pelo menos sei quando estou sendo hipócrita. Será que estarei tão acostumado a usar este ar de superioridade benigna quando tiver a idade de meu pai que acreditarei nisso? Ou tem medo de se deixar levar pela raiva pelo fato de Bendegi de ter-lhe recusado a mão da filha? Seu pai prosseguiu. Eu disse que isto iria acontecer. Gaio cerrou os punhos e mordeu os lábios com força. Ele jamais levara a melhor com seu pai num confronto e sabia que não tinha nenhuma chance agora. No entanto, as palavras dele haviam ardido como sal numa ferida aberta. Você me avisou e tinha razão, Gaius disse entre dentes. Apresente-me qualquer bezerra que queira, qualquer garota de ancas largas e boa linhagem, essa Júlia se quiser, e cumprirei meu dever. Você é um romano e espero que se comporte como tal. Marcellus falou mais brandamente. Agiu honradamente e continuará assim. Em nome de Juno, rapaz, a garota que você amou pode estar em perigo. Mesmo não podendo desposá-la, não quer certificar-se de que ela está bem e a salvo? É claro que isto não admitia nenhuma outra resposta, mas ele sentiu o estômago revirar com um pavor que não tinha nada de físico enquanto saudava ao pai e se dirigia para a porta. Talvez eu esteja apenas com medo de encará-los, Gaius pensou enquanto a sua pequena tropa de cavaleiros escolhidos no batalhão passava trotando pelo portão da fortaleza e descia a colina patinando na água. De certa forma, traí a confiança deles e eles foram todos bondosos comigo. Durante os preparativos para a viagem e a escolha da tropa, ele tinha conseguido reprimir seus sentimentos, mas agora foi tomado novamente por uma terrível apreensão. Só tinha visto Cynric uma vez depois de deixar a casa de Bendegi. Um dia, no mercado de Deva, reconhecer o jovem gigante louro negociando uma espada na barraca de um ferreiro. Cynric estava tão envolvido na conversa com o vendedor de armas que não viu Gaius, e este, apesar de sua boa educação, virou as costas e fugiu. Isso foi logo depois dele ter recebido a resposta de Bendegi. Se a família soubesse do pedido, Gaius ficaria envergonhado, e se não soubesse, ao ver o rapaz que tinha acolhido como amigo usando o uniforme do tribuno romano, Cynric só poderia achar que haviam sido enganados. Ele gostaria de saber quem havia escrito em latim a resposta do druida. Gaius havia queimado os tabletes de cera onde as palavras estavam escritas, mas elas ficaram gravadas em sua memória. Eram bastante simples. O druida achava que não podia dar sua filha em casamento por causa da pouca idade dela e da herança romana de Gaius. Gaius resolveu tirar toda aquela história da cabeça. Afinal de contas, era um romano treinado na disciplina do corpo e da mente. Mas isso estava sendo mais difícil do que havia esperado. Conseguia controlar os pensamentos durante o dia,
mas na noite anterior havia sonhado mais uma vez que ele e Eilan estavam navegando para o oeste juntos num navio branco. No entanto, mesmo que houvesse alguma terra no oeste para onde pudessem fugir, não tinha a menor ideia de como raptar uma moça, mesmo que ela concordasse, e nem sabia se Eilan estava disposta a fugir. Ele não tinha intenção de enfrentar seus parentes, para não falar dos dela. Isso só poderia resultar em sofrimento para os dois. Talvez Eilan estivesse noiva de outro nesta altura, apesar da referência à sua pouca idade. A maioria das moças romanas na idade dela já estavam casadas. Seu pai podia ir bem em frente se quisesse e casá-lo com quem desejasse. A filha de Licínios também era jovem, então talvez não demorasse muito. É melhor, pensou, parar de pensar em mulheres. Os deuses sabiam que ele havia tentado, mais uma vez ou outra, ao ver de relance, talvez em alguma escrava gaulesa. Cabelos louros e olhos cinzentos, a imagem dela retornava tão visivelmente que tinha vontade de chorar. Teria gostado de pedir a Cynric notícias da família, mas quando tomou coragem, o jovem gigante havia desaparecido. E pensando bem, talvez fosse melhor assim. Eilan acordou de repente, piscando os olhos enquanto tentava lembrar onde estava. Será que o bebê tinha chorado? Será que ela sonhara? Mas Mairi e o bebê estavam quietos na cama do outro lado do fogo. Quando se mexeu, seu sobrinho, Vran, se virou dormindo e se aconchegou de encontro a ela. A sacerdotisa Kaelian estava deitada quieta de encontro à parede. Eilan, na beira da cama, mais perto do fogo, tinha dormido mal, um sono inquieto. Se sonhara, não conseguia lembrar-se. Só sabia que estava acordada e olhava para os carvões vermelhos onde o fogo havia queimado até se transformar em brasas. No escuro, Kaelian disse baixinho. Eu também ouvi. Há alguém do outro lado da casa, no lado de fora. A esta hora? Ela prestou atenção, mas só ouviu o barulho da água pingando no telhado e do crepitar do fogo. Kaelian falou num tom de urgência. Fique quieta. Ela deslizou para fora da cama e silenciosamente testou a tranca da porta. Estava segura, mas após alguns instantes, Eilan tornou a ouvir o som que havia despertado e viu a tranca dobrar-se ligeiramente quando a porta foi forçada. Ela estremeceu. Havia sido criada ouvindo histórias de salteadores, mas tinha vivido sempre na enorme casa de Bendigid, protegida pelos homens armados de seu pai. Os 2 empregados que ajudavam com o trabalho da fazenda dormiam na outra casa redonda e as casas dos outros homens que serviam a Hodri estavam espalhadas pelas colinas. Levante-se, em silêncio, e vista-se o mais depressa que puder, murmurou Kaelian. A porta tornou a balançar e Eilan obedeceu tremendo. Meu pai sempre disse para nos escondermos na floresta se aparecessem salteadores. Isso não adianta agora. Com esta chuva, a Mairi ainda fraca do parto. Kaelian murmurou. Espere. A porta rangeu quando alguém empurrou-a com mais força, e Mairi acordou resmungando. Kaelian, já inteiramente vestida, estava com um dedo nos lábios. Fique calada, se dá valor à sua vida e à vida de seus filhos, sussurrou. Mairi calou-se, engasgada, e o bebê felizmente não acordou. Vamos nos esconder no poço da estocagem? Eilan murmurou quando a porta tornou a balançar. Quem quer que estivesse lá fora estava determinado a entrar. Kaelian respondeu baixinho. Fiquem aqui e não importa o que aconteça. Não gritem. E foi até a porta. Mairi gritou quando Kaelian começou a levantar a tranca. A sacerdotisa falou com rispidez. Você quer consertar esta porta depois que eles a derrubarem? Eu não quero. Quando ela retirou a tranca, a porta foi violentamente aberta. Uma dúzia de homens entrou, como que soprada pelo vento. Pararam quando Kaelian gritou uma única palavra que soou como um comando. Eram homens grandes com cabelos embaraçados que lhes caíam pelos ombros, envoltos em peles e mantos peludos de lã grossa, sobre túnicas de um xadrez ainda mais brilhante do que as usadas pelos bretões. Kaelian parecia esguia como um salgueiro diante deles. Seu cabelo escuro caía-lhe até a cintura sobre a túnica azul solta, que balançava um pouco com o vento que vinha da porta.
Era a única coisa nela que se movia. Mairi mergulhou debaixo das cobertas agarrando sua filha. Um dos homens riu e disse alguma coisa que mal se pôde ouvir, e Eilan estremeceu. Teve vontade de imitar Mairi, mas estava totalmente paralisada. Kailian tornou a gritar numa voz sonora e deu um passo para trás em direção à lareira. Os homens pareciam hipnotizados pelo seu olhar. Ficaram olhando, enquanto ela se ajoelhava e enfiava as mãos nas brasas. Subitamente se ergueu, atirando o carvão em brasa nos intrusos com as 2 mãos. Ela tornou a gritar, e os estranhos guerreiros arquejavam e recuaram, e então se foram recuando pela porta, xingando num bretão estranho e noutra língua que ela não conhecia, tropeçando uns nos outros na pressa de fugir. A sacerdotisa seguiu-os até a porta, rindo, e gritou alguma coisa numa voz estridente como um grito de um falcão. Depois bateu a porta no meio da ventania e tudo ficou de novo quieto. Depois que partiram, Kailian deixou-se cair no banco do lado da lareira, e Eilan, que tremia da cabeça aos pés, foi até ela. Quem eram eles? Salteadores, um bando misturado, acho, com gente do norte e gente do meu país. Kailian respondeu, mais vergonha para mim, pois sou uma mulher de Eriu, trazida para cá por Lianon. Ela se levantou e começou a enxugar a água da chuva que havia entrado. Eilan perguntou com voz trêmula, e o que foi que você disse? Eu disse a eles que era uma Biendrui, uma mulher druida, e que se pusessem as mãos em mim ou em qualquer das minhas irmãs, eu os amaldiçoaria com fogo e água, e mostrei a eles que tinha este poder. Kailian estendeu as mãos. Os dedos finos que Eilan tinha visto enfiar no carvão em brasa estavam brancos e perfeitos. Teria sido tudo um sonho? Eilan, recordando o que Kailian gritara para eles, perguntou hesitante. Irmãs? Pelo voto que fiz, todas as mulheres são minhas irmãs. Apertou os lábios. Eu disse que se eles fossem embora e nos deixassem em paz, lhes dariam uma bênção. E você os abençoou? Não. São lobos selvagens da floresta ou pior, Kailian disse desafiadoramente. Abençoá-los? Seria mais fácil abençoar um lobo que tivesse com os dentes enfiados na minha garganta. O olhar de Eilan voltou para os dedos de Kailian. Como foi que fez isso? Foi uma ilusão druida ou realmente enfiou as mãos no fogo? Ela já estava começando a pensar que seus olhos a haviam enganado. Aquilo foi bem real, Kailian deu uma breve risada. Qualquer pessoa com o meu treinamento faria isso. Eilan olhou para ela. Eu faria? Se aprendesse, certamente, retrucou Kailian com um traço de impaciência. Se tivesse confiança e vontade. Mas não posso ensinar-lhe agora. Talvez na casa da floresta, se você for para lá. Eilan se deu conta de repente do que havia escapado e se deixou cair no banco ao lado da sacerdotisa, estremecendo. Eles teriam... Eilan engoliu em seco. Nós lhes devemos nossa vida. Acho que não. Uma mulher que acabou de dar à luz há pouca tentação, mesmo para homens como esses. Eu poderia tentar assustá-los para que me deixassem em paz, mas você sim. O estupro era o mínimo que poderia esperar deles. Não matam garotas bonitas, mas poderia ter terminado como uma esposa cativa. Se é assim que vocês dizem nas praias selvagens de Eriu. Se este é um destino que lhe agrada, desculpe pela interferência. Eilan estremeceu, relembrando os rostos daqueles homens. Acho que não. Todos os homens da sua terra são como aqueles? Não sei. Quando saí de lá era muito jovem. Após um momento de silêncio, Kailian prosseguiu. Eu não me lembro nem do meu pai, nem da minha mãe. Só que na cabana onde morávamos. Todos nós. Havia mais 7 crianças menores do que eu. Um dia fomos ao mercado, Lianon estava lá. Nunca vira uma pessoa tão linda. E alguma coisa, não sei o que, alcançou-a, pois ela me cobriu com sua capa, escolhendo-me para os deuses, com o mais antigo dos ritos. Anos mais tarde, perguntei a ela por que me havia escolhido dentre todas as outras que estavam lá. Ela disse que tinha visto que as outras não estavam com roupas tão limpas e que seus pais se agarravam a elas. Não havia ninguém agarrado a mim.
acrescentou com um travo de amargura. Na casa dos meus pais era apenas mais uma boca para alimentar. E meu nome não era Kylian. Minha mãe, eu não me lembro realmente dela, me chamava de Londu Merrill. Kylian, então, é um nome de sacerdotisa? Ela sorriu. Não, não é, disse. Na nossa língua, Kylian significa apenas minha filha, minha garota. Lianon me chamava assim, cada vez que me dirigia a palavra, e eu não consigo me imaginar agora com outro nome. Eu deveria então chamá-la assim? Sim, embora que tenha um outro nome que me foi dado pelas sacerdotisas, mas não posso dizê-lo em voz alta e nem mesmo sussurrá-lo, a não ser para outra sacerdotisa. Compreendo. Aileen ficou olhando fixo para ela e depois piscou os olhos, porque por um instante um nome ecoou na sua consciência tão alto como se tivesse sido pronunciado. Isarma. Quando você era minha irmã, seu nome era Isarma. Kylian suspirou. Bem, o dia ainda vai demorar a nascer. Veja, sua irmã já voltou a dormir. Pobre garota, o parto exauriu. Você também devia dormir. Aileen sacudiu a cabeça, tentando colocar de novo o mundo em foco. Depois de tanta perturbação, acho que não conseguiria mais dormir. Kylian olhou para ela e riu. Bem, para dizer a verdade, nem eu. Estes homens me assustaram tanto que mal consegui falar. Pensei que tivesse esquecido o dialeto deles. A última vez que o ouvi foi para muito tempo. Você não parecia tão assustada, Aileen disse. Parecia uma deusa ali parada. Tornou a ouvir a risada amarga da outra. As coisas não são sempre o que parecem, pequena. Você precisa aprender a não confiar nas aparências nem no que as pessoas dizem. Aileen ficou olhando para o fogo cujas brasas revividas por Kylian crepitavam na lareira. O homem que tinha aprendido a amar como Gawain era uma ilusão, mas mesmo como Gaius o Romano, o que a levou a amá-lo era a mesma coisa. E ele tinha dito a verdade a ela. Eu o reconheceria, pensou, mesmo que chegasse perto de mim com um leproso ou um selvagem. Por um momento se agarrou a alguma coisa que não tinha rosto, forma ou nome. Então um carvão saltou e aquilo desapareceu. Diga-me então o que é verdadeiro. Ela falou para encher o silêncio. Como foi que essa filha de camponeses que você diz que era se transformou em uma sacerdotisa que pode segurar fogo com as mãos? Diga-me o que é verdadeiro. Kylian ficou olhando para a menina, que tinha baixado os cílios claros sobre aqueles olhos que mudavam de cor, como que assustada pela própria audácia, que outras verdades poderiam voltar para assombrá-la, tal como a língua de sua mãe voltara nos lábios daqueles homens monstruosos. Tinha 2 vezes a idade de Aileen, o bastante para ser sua mãe se tivesse casado cedo, e, no entanto, neste momento a jovem era como uma irmã, uma alma gêmea. Você veio tão imediatamente para a casa da floresta como Lianon? Insistiu Aileen. Não, acho que Vernemeton ainda não havia sido construída. Kylian controlou-se bastante para responder. Lianon fora a Eriu para estudar com as Bindrui, as sacerdotisas do santuário de Brígida, em Druin-Silad. Quando voltou para a Britânia, moramos primeiro numa torre redonda na costa, bem mais ao norte daqui. Eu me lembro que lá havia um anel de pedras brancas colocadas em volta da torre e significava a morte para qualquer homem, exceto o arquidruida, não Ardanos, o que veio antes dele. Mas passar daquele anel de pedras... Ela sempre me tratou como uma filha adotiva. Uma vez disse, quando alguém perguntou, que me havia encontrado abandonada na costa. Poderia muito bem ser verdade. Jamais tornei a ver nenhum membro da minha família. Você não sentiu saudades da sua mãe? Kylian hesitou, sacudida pelas lembranças. Eu suponho que você tem uma mãe boa e amorosa. A minha era o contrário. Não é que fosse má, mas não me importava muito com ela e nem ela comigo. Parou olhando com tristeza para a jovem. Qual o poder que você tem, menina? Pensou, que a faz tirar tantas lembranças de mim.
Ela suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Para ela, era apenas mais uma boca para alimentar. Uma vez, anos mais tarde, no mercado de Deva, vi uma velha que me lembrou minha mãe. Não era ela, é claro, mas nem mesmo fiquei triste quando percebi. Foi então que soube que não tinha nenhuma família, exceto Lianon, e mais tarde, as outras sacerdotisas da Casa da Floresta. Houve um longo silêncio. Ela podia ver Eilan tentando imaginar como seria crescer sem uma família. Kailan podia ver que o autoritarismo de Mairi era carregado de afeto e, pelo que Dieda havia dito, ela era como irmã gêmea de Eilan. No entanto, percebeu subitamente, assim como ela mesma jamais havia aliviado o coração com as outras sacerdotisas. Eilan nunca poderia falar com sua família do jeito com que estava falando agora com Kailan. É como falar comigo mesma. Dizer estas coisas a ela, Kailan pensou pesarosamente. Eu talvez seja como falar como eu que deveria ter sido, inocente e puro para sempre. A escuridão e o brilho do fogo aqui me lembram os meus primeiros anos. A sacerdotisa disse finalmente e ao falar a luz mortiça capturou a sua visão e ela estava caindo pelo túnel dos anos. As palavras saindo de dentro dela como se estivesse enfeitiçada. Só o que me lembro realmente da cabana é que ela era escura, sempre esfumaçada. Fazia doer a minha garganta, por isso eu estava sempre correndo sozinha pela praia. O que mais me recordo é do grito das gaivotas. Elas também estavam em volta da torre, por isso quando vim para a Casa da Floresta há muitos anos, durante mais de um ano eu mal conseguia dormir, porque sentia falta do barulho do mar. Amava o oceano. Minhas lembranças do meu lar, continuou hesitante, estão todas relacionadas às crianças. Sempre um bebê no seio da minha mãe, sempre choradeiras e gritos e puxões na saia dela, e na minha quando não conseguia escapar. Mas nem as surras conseguiam me prender em casa para moer cevada, ou ser empurrada de um lado para o outro pelos moleques nus e chorões. É surpreendente que eu consiga aturar crianças, acrescentou, mas não desgosto de bebês, como o de Mairi, cuja chegada é bem-vinda, e são bem cuidados depois que nascem. Ela prosseguiu. Eu devo ter tido um pai, mas mesmo quando era muito pequena eu sabia que ele não fazia nada pela minha mãe, a não ser se certificar-se de que ela sempre estivesse com um bebê pendurado no seio. Hesitou. Acho que Lianon teve pena de mim como de um animal faminto. Kailan ouviu suas próprias palavras, surpresa por não revelarem nenhuma amargura, como se houvesse aceitado tudo isso há muito tempo. Portanto, nem mesmo sei quantos anos tenho com certeza. Foi cerca de um ano depois que Lianon me trouxe para cá que o meu corpo começou a mostrar os primeiros sinais de puberdade. Acho que tinha cerca de 12 anos então. Ela parou subitamente e Eilan a olhou espantada. Eu sou uma mulher, uma sacerdotisa, Kailan disse a si mesma, uma feiticeira que pode assustar homens armados. Mas o transe causado pelo fogo levara-a muito longe na lembrança, e ela se sentia como uma criança aterrorizada. Qual era a verdade? Ou a ilusão estava apenas no tremular do fogo? Devo estar mais abalada do que pensei, falou numa voz sufocada. Ou talvez seja a hora, a escuridão como se tivéssemos saltado para fora do tempo. Olhou para Eilan, forçando-se a ser honesta. Ou talvez seja porque estou conversando com você. Eilan engoliu em seco e juntou suas forças para enfrentar o olhar da outra mulher. A verdade, diga-me a verdade. Kailan ouviu o pensamento como se fosse dela mesma e não soube dizer qual das duas tinha maior necessidade da verdade. Nunca contei a Lianon e a deusa não me fulminou. Ela sentiu as palavras serem arrancadas de dentro dela, mas após todos esses anos, acho que talvez alguém deva saber. Eilan estendeu a mão para ela e os dedos de Kailan apertaram com força sua mão. A visão e o som daqueles salteadores é que me fizeram lembrar. Na minha velha casa havia um homem que eu às vezes via na praia. Acho que vivia sozinho, separado dos outros, banido de seu clã.
Não duvidaria disso, acrescentou com amargura. A princípio confiei nele, ele me dava pequenos presentes, coisas que achava na praia, conchas, plumas coloridas. Ela hesitou. Que boba fui achando que ele era inofensivo. Mas como poderia saber? Quem iria me ensinar? Ela ficou olhando com os olhos mortos para o fogo, mas não havia luz na cabana, e nenhuma luz poderia atingi-la agora naquele lugar da memória. Não suspeitei de nada. Nunca soube o que ele queria quando me arrastou um dia para dentro da sua cabana. Ela estremeceu, tocada por lembranças que mesmo hoje não tinha palavras para descrever. O que você fez? A voz de Eilan veio de muito longe, como uma estrela distante. O que poderia fazer? Kailan respondeu bruscamente, agarrando-se àquela pequena luz. Saí correndo, chorando, até achar que iria derreter, e cheia de horror e nojo. Não posso falar disso. Parecia não haver ninguém a quem eu pudesse contar, ninguém teria ligado. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Até hoje me lembro do cheiro da cabana, sujeira, samambaia, algas, de ser empurrada enquanto choramingava. Era jovem demais para imaginar o que ele queria. O cheiro do mar e de samambaia ainda me causa enjoo, acrescentou. Ninguém soube? Ninguém fez nada? Perguntou Eilan. Acho que meu pai mataria qualquer um que me tocasse. Kailan havia contado finalmente. Ficou mais fácil respirar. Deixou sair um pouco da dor num suspiro longo e trêmulo. Apesar da nossa tribo ser selvagem, as mulheres não podiam ser molestadas, nem uma criança tão pequena. Se tivesse denunciado meu atacante, ele seria colocado na jaula de vime e assado em fogo brando. Ele sabia disso quando me ameaçou, mas na época eu não sabia. Falava agora com uma estranha calma, como se tudo tivesse acontecido com outra pessoa. Foi mais ou menos um ano depois que Lianon chegou. Ela jamais suspeitaria que uma garota tão pequena já pudesse ser impura. E quando vinha confiar nela e acreditar na sua bondade, já era tarde demais. Tive medo de ser mandada embora. Então, no fim das contas, essa divindade que você pensa ter visto em mim é uma mentira, disse duramente. Se Lianon soubesse, eu jamais teria me tornado uma sacerdotisa, mas me certifiquei de que ela nunca viesse a saber. Ela virou o rosto por um momento que pareceu longo demais. Fez-se silêncio. Olhe para mim. O olhar de Kailan foi atraído de volta para a moça e ela viu o rosto de Eilan, um lado brilhante como o da deusa e o outro lado na sombra. Eu acredito em você, a moça falou gravemente. Kailan deu um trêmulo suspiro e a imagem de Eilan ficou borrada pelas suas lágrimas. Só estou viva porque acredito que a deusa também me perdoou. A sacerdotisa continuou. Eu já tinha recebido a minha iniciação quando compreendi a enormidade de minha mentira. Mas não houve nenhum mau presságio. Quando me fizeram sacerdotisa, esperei por um raio, mas não veio nenhum. Imaginei então que talvez não houvesse deuses, ou então que eles não se importam nem um pouco com os atos da humanidade. Ou são mais misericordiosos do que os homens, afirmou Eilan piscando os olhos em seguida, espantada com a própria ousadia. Jamais lhe havia ocorrido questionar a sabedoria de homens como seu pai e seu avô antes. Por que você saiu da torre perto do mar? Perguntou após algum tempo. Kailan, perdida em suas lembranças, assustou-se, mas respondeu. Por causa da destruição do santuário de Mona. Você conhece a história? Meu avô, que é um bardo, costuma cantá-la, mas isto aconteceu com certeza antes de você nascer. Nem tanto, Kailan riu. Mas eu ainda era uma criança. Se Lianon não tivesse em Eriu, que vocês chamam de Ibérnia, na época, também teria morrido. Durante alguns anos após aquela desgraça, os druidas que restaram na Britânia estavam ocupados demais, lambendo suas feridas para se preocuparem muito com as sacerdotisas. Então o arquidruida fez alguma espécie de tratado com os romanos, que assegurou proteção para as mulheres sagradas que haviam sobrevivido nas terras romanas. Com os romanos, Eilan exclamou, mas foram eles que mataram as outras. Não, apenas as espoliaram. Kailan redarguiu com amargura.
As sacerdotisas de Mona viveram o tempo suficiente para dar à luz os bastardos que os romanos haviam lhe plantado no ventre, e depois se mataram. As crianças foram adotadas por famílias leais como a sua. Cynric, exclamou Aelian com um olhar de súbita compreensão. É por isso que ele é tão amargo em relação aos romanos, e está sempre querendo ouvir a história de Mona. Embora tudo tenha acontecido há tanto tempo, eles sempre me mandaram calar a boca quando perguntava sobre isto antes. O seu Cynric, que odeia os romanos, tem exatamente a mesma quantidade de sangue romano que possui o rapaz pelo qual você se apaixonou, disse Caelian rindo. Mas Aelian cruzou os braços sobre o peito e ficou olhando para o fogo. Não acredita em mim? Perguntou a sacerdotisa. É tudo verdade. Bem, talvez os romanos sintam alguma culpa pelo que aconteceu, mas seu avô é um político tão matreiro quanto qualquer senador romano e negociou com Cereales e foi governador antes de Frontinos. Em todo caso, a Casa da Floresta foi construída em Vernementon para abrigar mulheres e sacerdotisas de toda a Britânia. E finalmente Lianon tornou-se suma sacerdotisa e conseguiu um lugar no meio delas, principalmente porque não sabiam o que fazer de mim. Tenho servido a Lianon desde criança, mas não vou sucedê-la, isto já me deixaram bem claro. Por que não? A princípio achei que era a vontade da deusa, por causa do que lhe contei, mas agora acredito que seja porque os sacerdotes não confiam na minha obediência. Amo Lianon, mas a vejo com clareza, e sei que ela se verga com o vento. Talvez a única vez que desafiou o conselho foi quando insistiu em manter-me, mas enxergo seus conchavos e digo o que penso, embora não como falei com você, balançou a cabeça tristemente. Aelian sorriu para ela. Isto deve ser verdade, pois não me imagino dizendo nem metade das coisas que ouvi esta noite na casa de meu pai. Eles não ousariam deixar-me falar com a voz da deusa. Sempre ficariam imaginando o que eu iria dizer. Caelian tornou a rir. Vão querer alguém mais leal. Pensei por algum tempo que seria Dieda, mas ouvi um pouco do que Ardanos disse quando ela foi escolhida. Acho que eles pensavam em seu nome. Você disse algo semelhante antes, mas acho que meu pai quer arranjar-me um casamento. É verdade? Caelian levantou as sobrancelhas. Bem, talvez esteja errada. Eu só sabia que o filho do prefeito do acampamento de Deva havia perdido a sua mão. Meu pai ficou zangado. Aelian enrubesceu, relembrando as coisas que ele havia dito a ela. Ele disse que iria casar Senara antes que ela lhe causasse problemas. Achei que ia fazer a mesma coisa comigo, mas não falou nada sobre me mandar para Vernemeton. Se não pudesse casar com Gaius, acrescentou apaticamente, aceito qualquer coisa. Caelian contemplou-a pensativamente. Eu nunca tive vontade de me casar. Estou prometida a Deus há muito tempo. Talvez por causa do que aconteceu quando era criança, nunca tive vontade de pertencer a um homem. Acho que se fosse infeliz no templo, Lianon teria dado um jeito de me dar um matrimônio. Ela sempre quis me fazer feliz. Eu a amo realmente, acrescentou. Ela tem sido mais do que uma mãe para mim. Ela hesitou. Irrita-me pensar em ceder aos planos de Ardanos, mas talvez a deusa tenha tido influência nisto. Você gostaria de ir comigo para Vernemeton quando eu voltar? Acho que sim, Aelian respondeu. E um lampejo de interesse surgiu naqueles olhos estranhos, e que às vezes pareciam escuros como avelã e outras vezes cinzentos. Acho que nada me agradaria tanto. Nunca acreditei realmente que eles deixariam que Gaius e eu ficássemos juntos. Há muito tempo antes de conhecer Gaius, eu costumava sonhar que era uma sacerdotisa. Assim, pelo menos, terei uma vida honrada e aprenderei coisas interessantes. Acho que isto pode ser arranjado, Caelian afirmou secamente. Sem dúvida, Bendegide ficará encantado e Ardanos também. Mas é Lianon que tem que concordar com isso. Posso falar com ela? Aelian concordou com a cabeça, e desta vez foi a mulher mais velha quem tomou-lhe a mão. Ao tocar na pele macia da menina, Caelian sentiu a tonteira familiar que prenunciava as visões e viu Aelian mais velha e amada, e ainda mais bonita, envolta nos véus do oráculo, irmãs, e mais do que irmãs, como um eco
ela ouviu as palavras. Não tenha medo, filha. Acho que pode estar... Parou e finalmente disse: escrito que você virá para o nosso meio. Seu coração exultou de repente. E nem preciso dizer como ficarei feliz em tê-la. Suspirou quando a visão abandonou e ouviu como um eco uma cotovia lá fora saudando o amanhecer. Está amanhecendo. Com esforço, Cailhã fez com que seus músculos endurecidos a obedecessem e caminhou com dificuldade até a porta. Nós conversamos a noite toda. Não fazia isto desde que tinha sua idade. Abriu a porta, deixando que o sol nascente inundasse o quarto. Bem, pelo menos a chuva parou. É melhor irmos ver se o estábulo sobreviveu a esta noite. Pelo menos aqueles desgraçados não puderam queimá-lo com esta chuva. Vamos ver se eles nos deixaram alguma vaca e alguém para ordená-la. Pelos próximos 4 dias, Gaius avançou penosamente à frente da tropa de soldados dacianos, cujo decurião, que estava doente, ele estava substituindo. Junto com Prícios, seu substituto, todos eles xingando a lama e a umidade que pareciam infiltrar-se por todas as aberturas, apesar das capas de couro oleado, enferrujando armaduras e esfolando a pele toda vez que o couro molhado encostava no corpo. A água descia da floresta sem parar, e os campos estavam encharcados de todos os lados, com poças de água apodrecendo a raiz do milho novo. O fim do verão traria uma colheita pobre. Ele pensou sombriamente. Eles precisariam importar grãos da parte do império onde os deuses tivessem sido mais bondosos. Não era de espantar que os salteadores estivessem atacando o tempo todo, fosse o mesmo na Ibérnia. Apesar de avançarem devagar, no meio do 5º dia estavam chegando ao local de sua aventura. Passaram a noite na casa de Clotinos. No dia seguinte, passaram pelo poço de javalis onde ele havia caído e entraram na trilha que levava à propriedade de Bendegide. A chuva estava cedendo finalmente, e para o oeste, por entre as massas de nuvens, o céu tinha um brilho dourado. Gaio sentiu o pulso acelerar-se quando reconheceu o pasto e a mata, onde havia colhido prímulas com Aelian. Em breve ela iria vê-lo, vestido com toda a pompa, apesar de enlameado de Roma. Ele não diria nada. Ela iria avaliar o grau do seu sofrimento pelo seu silêncio. E então talvez ela o procurasse e... Pelos deuses! São mais nuvens de tempestade? Era um substituto de Prícios atrás dele. Esperava que tivéssemos pelo menos um dia para nos secarmos. Gaius prestou atenção no mundo exterior e viu que, embora o céu estivesse clareando ao sul, as nuvens à frente eram de um cinza ameaçador. O cavalo balançou a cabeça nervosamente e um arrepio de medo percorreu-lhe a espinha. Não são nuvens de chuva, falou os dacianos. Fumaça. Neste momento, o vento trouxe o cheiro de madeira queimada. Todos os cavalos estavam bufando agora, mas já haviam sentido o cheiro de fogo antes e os homens os mantiveram sob controle. Prícios, desmonte e leve 2 sentinelas pela floresta para ver o que houve, disse Gaius, um tanto espantado com a fria precisão do seu tom. Era o treinamento que o impedia de esporear o cavalo ou estaria simplesmente paralisado pelo pensamento de que poderia encontrar? Pareceu-lhe terem passado apenas alguns momentos quando os sentinelas voltaram. Salteadores, senhor, afirmou o substituto, seu rosto marcado, rígido como uma pedra. Os hibernianos, de que ouvimos falar, imagino, mas já partiram. Algum sobrevivente? Prícios deu de ombros e Gaio sentiu a garganta fechar-se. Recepção quente aqui, mas nenhum lugar para dormir, hein? Acho melhor continuarmos, disse um dos homens, e os outros riram. Então Gaius virou-se e seu rosto os fez emudecer. Enfiou os calcanhares nas ancas do cavalo e em silêncio a tropa o seguiu. Era verdade. Mesmo quando contornou a floresta para chegar à elevação onde ficava a casa de Bendegide, Gaius ainda esperava que Prícios estivesse enganado. Mas não havia mais nada, só um resto de madeira queimada, onde se havia
Erguido à sala de refeições restava como uma muda homenagem. Não havia sinal do prédio em que ele convalescera, e nenhum sinal de vida. Prédios de sapê queimam rápido. O fogo deve ter sido realmente violento para queimar a palha molhada da chuva, disse Prícios. Sem dúvida, Gaius concordou rapidamente, imaginando a pequena Senara, Eilan, a família inteira, prisioneiros nas mãos dos selvagens salteadores das costas da Ibérnia. Ou pior ainda, um monte de ossos queimados no meio da madeira calcinada, onde antes havia existido um lar. Ele precisava impedir que os homens vissem o quanto isto o estava afetando. Cobriu a cabeça com o capuz, tossindo como se fosse por causa da fumaça, que ainda subia dos prédios. Prícios tinha razão. Nada poderia ter sobrevivido a este incêndio. E falou impetuosamente. Vamos fazer os homens correrem, então. Não temos tempo de ficar aqui olhando para essas fundações. Se quisermos encontrar abrigo antes do cair da noite. Sua voz falhou e ele tornou a tossir, imaginando que Prícios havia deduzido do seu tom. Mas o substituto, um velho soldado, estava suficientemente acostumado com o efeito de pilhagens e matanças produziam nos jovens. Prícios lançou-lhe um olhar bondoso e desviou os olhos. Nós prometemos a estas pessoas paz quando as conquistamos. O mínimo que podíamos fazer seria protegê-las, mas nós alcançaremos os filhos da mãe que fizeram isto. Não tenha medo, e os ensinaremos a não se meterem com Roma. Que pena que os deuses nunca inventaram um outro meio de civilizar o mundo. Bem, poderíamos ser plantadores de nabos, mas de uma forma ou de outra escolhemos ser soldados, e isto faz parte do ofício. Eram amigos seus? Fiquei hospedado aqui, Gaius respondeu com voz dura. Na primavera. Pelo menos sua voz estava outra vez sob controle. Bem, o mundo é assim mesmo, Prícios retrucou. Um dia aqui, o outro ali, mas imagino que os deuses sabiam o que estavam fazendo. Sim, Gaius concordou mais para que o homem parasse de filosofar. Dê a ordem para marchar. Vamos tirar os homens da chuva assim que chegarmos na próxima cidade. Certo, senhor. Coluna, em forma, ele berrou. Quem sabe talvez a família esteja fora visitando amigos. Às vezes isto acontece. Enquanto prosseguiam no meio de uma neblina que estava outra vez transformando em chuva, Gaius recordou ter visto Cynric no mercado, pouco antes de sair de Deva. Tinha havido uma conversa sobre mandar o rapaz para alguma escola de armas no norte. Então, ele podia muito bem ter sobrevivido. A morte de um druida tão importante quanto Bendegide causaria alguma comoção. Gaio suspeitava que seu pai tinha fontes de informação que mantinha em segredo. Certamente ele saberia. Ele só tinha que esperar para ver. Gaio tentou manter alguma esperança. Prícios tinha razão. O incêndio de uma casa não significava necessariamente a morte ou o aprisionamento das pessoas que ali viviam. Mairi poderia muito bem ter voltado para a casa dela. Dieda nem mesmo morava com a família de Bendegide. Pelo menos não morava mais. Mas Eilan provavelmente era esperar demais que Eilan ou a pequena Senara ou o gentil Reis tivessem sobrevivido. Naquele momento ele não teria dado a menor moeda de cobre pela sua própria carreira ou por todo o império. Pensou, se tivesse levado Eilan embora, ela ainda estaria viva. Se eu tivesse enfrentado meu pai ou mesmo a raptado... Uma lembrança súbita fez sua garganta doer. A visão de sua mãe deitada, fria e branca, na sua cama e as mulheres gemendo sobre seu corpo. Ele havia chorado com elas, mas então seu pai o havia levado embora, ensinando que ele era um romano, e o romano não chora. Mas ele chorou por ela, agora como chorou por aquelas mulheres, que por algum tempo o haviam feito sentir-se parte de uma família. Ele não podia deixar que os soldados o vissem chorar. Pôs a capa sobre a cabeça e tentou fingir que as lágrimas que rolavam pelo seu rosto eram gotas de chuva.